Olá, meus queridos amados irmãos, seja bem-vindo ao canal Mensageiro da Graça. Meu nome é Francisco Vital. Meus irmãos, hoje eu trago uma mensagem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo para que todos aqueles que têm os olhos iluminados que recebam bem essa mensagem, meus amados, e que o Espírito de Deus lhe dê sabedoria e que lhe dê também, meus amados, um espírito de revelação e entendimento para que vocês entendam essa mensagem, recebam essa mensagem da graça. Amém, meus amados? Meus amados, o tema de hoje é: o homem não é justificado pelas obras, e sim justificado pela fé, salvo através da graça. Amém? Aí você diz assim: mas Vital, mas por que esse tema? Que nós já sabemos que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Então, muito bem, meus amados. É por esse motivo que eu creio que cada um dos meus amados irmãos, com os olhos iluminados, vão ter mais um entendimento e vai ter a revelação, meus amados, de Deus, através do Espírito Santo, porque eu sei que muitos vão achar estranho, meus amados, essa mensagem, não vão concordar, não vão aceitar, mas eu entendo que não é fácil, meu irmão, para quem não recebeu ainda o Espírito de revelação, não foi alcançado pela graça de Deus, a graça que foi escrita pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, enviado por Deus para levar a mensagem a todos os gentios e a todos os reis. Vocês vão encontrar lá em Atos 9, no versículo 15 e 16. Então, meu amado, se nós somos justificados pela fé, salvo através da graça de Deus, então, meus irmãos, então porque hoje em dia a nação ainda dependem das obras da lei, fazer as obras da lei para que receba a bênção de Deus, para que seja salvo, para que receba a liberdade. Não, meus amados. Meus amados, nós já somos salvos, nós já temos nossa liberdade em Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 1 e 2, lá está dizendo. Vamos ler, meu amado. Pega a sua Bíblia, lê, abra em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, verso 1 e 2. Amém? Vamos lá, abra a sua Bíblia em Romanos 1, capítulo 8, verso 1 e 2. Amém? Vamos lá. Nós somos, meus amados. Amém. Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu amado, nós já estamos livres do pecado e da morte. Por quê, meu irmão? Todos os mandamentos, irmão, que hoje são levados para os lugares de reuniões, que são ensinados,
meus amados, são obras da lei, meu amado. São obras da lei. Nós hoje não podemos mais ser mais enganados por esse ensinamento da lei mosaica, da lei de Moisés, meus amados. Olha, meus amados, todos mandamentos, todo aquilo hoje que é ensinados nas igrejas, nos lugares de reuniões, que na verdade a igreja de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje, a igreja que somos nós somos as igrejas, se reúnem em lugares como igreja. A igreja se reúne, mas a igreja somos nós. Amém? Então, meu amado, aí você diz assim, Vital, você diz que nós não deveremos praticar as obras da lei. Então, qual é as obras da lei que nós estamos praticando? Meu amado, meus queridos irmãos, nós hoje somos ensinados, aliás, os irmãos que ainda não foi alcançado pela graça, ainda está sendo ensinado as obras da lei, as obras da mosaicas, hoje, que ainda não foi alcançado pela graça. Deus não permitiu ainda que seja alcançado pela graça. Mas creio eu, irmão, que cada um de vocês vão ser alcançado pela graça. Então, meus amados, você diz assim, Vital, vocês da graça, vocês que pregam Paulo, vocês os seguidores de Paulo, vocês dizem que nós hoje devemos praticando a obra da lei. Mas qual é a obra da lei que nós estamos praticando? Olha, meus amados, tudo que são pregado hoje, 99% do que são pregado hoje, os pastores, os ensinadores pregam hoje, meu irmão, é lei mosaica, é da lei de Moisés. Olha, meus irmãos, a lei tinha 613 mandamentos. Então, meu amado, não tinha como cumprir esses 613 mandamentos. Era para os judeus, para o povo de Israel, meu amado. Esse mandamento era para o povo de Israel. Nós, hoje, temos nada a ver, meu amado, com aquelas obras, com aquelas rituais que era da lei de Moisés. Se você me perguntar, Vital, então por que vocês da graça dizem que o mandamento foi abolido? Olha, meu amado, o mandamento era uma lei. Os 10 mandamentos eram uma lei que Deus passou para Moisés passar para o povo de Israel. Os 10 mandamentos. No passado tempo, Moisés criou a própria lei dele. Certo? Com permissão de Deus também. Mas aí, meu amado, aumentou mais. 590. Aliás, aumentou 603 leis. Além dos 10 mandamentos que Deus ordenou para Moisés passar para o povo de Israel. Então, no caso, 603
com 10 mandamentos, 613 mandamentos. Não tinha como cumprir, meu amado. O povo de Israel, a quem recebeu os mandamentos, meus amados, não cumpriu nem sequer um quarto desses 613 mandamentos. Porque a lei, meus amados, a lei era de escravidão e de morte. Entendeu, meus amados? A lei não tinha como ser cumprida. Você diz assim, Vital, você está falando só do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Jesus, ele praticou também todas essas coisas que hoje vocês dizem que foi abolida. Jesus praticou, Jesus fez muito bem, meu amado. Mas por que Jesus, ele fez todas aquelas coisas que ele fez no tempo de carne, Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré, ele nasceu sobre a lei, ele tinha que praticar a lei. Meus amados, pegue a Bíblia de vocês, leia, abra lá em Gálatas capítulo 4, no verso 4 e 5, que lá vocês vão entender. Porque Jesus de Nazaré, ele teve que cumprir a lei. Entendeu, meus amados? Lá mas você diz assim, Vital, mas lá em Mateus, capítulo 5, no verso 17, Jesus falou que não veio abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei, não foi? Concordo com você, meu amado. Jesus veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Ele veio para cumprir a lei, porque ele nasceu de mulher, nasceu sobre a lei. Eu falei agora há pouco, lá em Gálatas, capítulo 4, no verso 4, 5, está explicando. Aí você vai dizer assim, e tal, mas quais são as obras hoje que nós estamos praticando da lei? Olha, meus amados, quando você abre lá em Deuteronômio 22, capítulo 22, no verso 22, você começa a entender por que era a lei, o que era a lei. A lei, meu amado, era de condenação e morte. De condenação e morte. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, no verso 22, lá está explicando o que acontecia quando uma pessoa adulterava. Quando uma mulher adulterava, quando um homem adulterava. Vê lá, o que era que acontecia. Agora vamos quando Jesus de Nazaré, no tempo dele. O que aconteceu lá em Mateus. O que aconteceu quando os escribas e os fariseus trouxeram a mulher porque tinha adulterado. Foi pega em adultério. Jesus condenou ela? Jesus não condenou ela. Porque todos na lei, meu amado, tinha pecado. Entendeu? Todos na lei tinha pecado. Quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, todos soltaram as pedras. Caladinho, saíram com a cabeça baixa, não responderam nada. Porque todos tinham pecado.
Nenhum deles conseguiram cumprir a lei, nenhum deles. Entendeu? Aí, meu amado, hoje, para nós trazer as obras da lei, está praticando hoje as obras da lei, nós estamos, meu amado, chamando Jesus de Nazaré de mentiroso. Nós estamos dizendo que a morte de Jesus de Nazaré foi em vão. Entendeu? Ele não derramou o sangue dele pela nação. Hoje nós ainda precisamos praticar várias obras da lei para poder nós ser salvos. Quer dizer, Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei, morreu pela nação, povo de Israel, mas ainda hoje se traz as obras, os sacrifícios dentro das igrejas hoje. É chamadas igrejas. Entendeu? Levando a nação, a população do mundo, do Brasil e do mundo, debaixo de engano. Debaixo de enganos. Meu amado, pegue a sua Bíblia, abra lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 10 a 13. Vamos ler? Gálatas, capítulo 3, no verso 10 a 13. Amém, meu amado? Vamos lá, vamos ler? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Vamos 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Entendendo, meu amado? Nós hoje não dependemos mais, meu amigo, meu amado, praticar esses rituais, essa ordenância que esses homens hoje estão colocando jugo pesado nas costas do povo de Deus, aqueles que ainda não foi alcançado pela graça, aquele que ainda não teve a oportunidade de ter os olhos iluminados pelo Espírito Santo, meu amado. Hoje nós não dependemos, meu amado. Está fazendo esses rituais que são ordenados hoje nas igrejas, nos lugares onde a igreja se reúne. Que a igreja somos nós. Entendeu, meu amado? Aí você diz assim: Vital, então explique o que é que Tiago está dizendo lá no verso 2, desculpa, no capítulo 2, no verso 14,
Vamos ler, meu amado. O que é que o apóstolo Tiago está dizendo lá? No capítulo 2, no versos 14. Vamos lá. Amém? Abra sua Bíblia, lá em Tiago. Capítulo 2, versos 14. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Se alguém tem fé, mas não tiver obras. Aí você diz assim, Vitor, como é que é se explicar se você diz que a gente hoje é justificado pela fé, mas nós não praticamos as obras? E aí? O que é que Tiago está dizendo? Vou lhe explicar, meu amado. Vamos ler mais 2 versos. Vamos ler o 17, o verso 17 e o verso 18. Assim também a fé, se não tiver obra por si só está morta. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Diz assim, a fé sem obra é morta. Mostra a tua fé sem obra, que eu mostrarei a minha obra com fé. Muito bem. Meu amado, só que o apóstolo Tiago, o que está explicando é que nós deveremos praticar, meu amado, a obra de Deus. Entendeu? Não é a obra da lei. Nós temos 3 obras e uma só. Tem 3 obras, uma só nós devemos praticar. A obra de Deus. A outra obra é a obra da carne, que luta contra o espírito. A outra obra é a obra da lei. Entendeu, meu amado? Agora, qual é a obra que o apóstolo Tiago, o Tiago está falando? A fé sem obra é morta. Qual é a obra, meu amado? A obra de Deus. A obra que você deve praticar é a obra de Deus. A obra, amar o próximo. A obra, meu amado, de Deus é você ter amor ao próximo. É você socorrer o necessitado. É você ter misericórdia do seu irmão. Entendeu, meu amado? É você dar um alimento a quem está com fome. É você dar água a quem estiver com sede. É você dar roupa a quem está nu. É você ter misericórdia do seu irmão, da sua irmã. É você que conhece uma família que está necessitando de um alimento para os filhos. Você socorrer, ter misericórdia. Entendeu, meu amado? Minha amada? A obra que o apóstolo Tiago está falando é essa, para você praticar. Concordo 100% com o Tiago. Como é que eu digo que eu tenho fé?
como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não tenho amor próximo? Se eu vejo meu irmão necessitando e eu não socorro, e eu não pratico a obra de Deus, ter misericórdia, meu amado. É essa obra que Tiago está falando, é para nós praticar, não só dizer que tem fé, mas sim praticando a obra de Deus. Não é praticando a obra da lei, não, meu amado. Meu amado, a lei foi abolida. Muitos não concordam, mas é a realidade. Muitos não entendem, mas é a realidade. Todos mandamentos, ordenanças da lei, meu amado, foi abolida na cruz de Jesus de Nazaré, na morte de Cristo. Lá em Romanos capítulo 10, no verso 4, lá está explicando, abre a sua Bíblia. Romanos 10, capítulo 4, está explicando lá, o fim da lei é Cristo. Você diz assim, e tal, mas depois de Cristo, da morte de Cristo, existem muitas passagens que estão cumprindo a lei. Como é que se diz que o fim da lei foi Cristo, terminou na cruz de Cristo, se tem muitos textos ainda, depois de várias passagens, depois da morte de Cristo, ainda estavam praticando a lei. Sabe por quê, meu irmão? Eles continuaram, depois da morte de Cristo, eles continuaram praticando a lei. Porque o templo lá em Jerusalém estava de pé. Então, ainda tinha sacerdote, ainda tem aqueles escribas e os fariseus, entendeu? Mas, meus amados, na queda do templo, no ano 70, ali terminou, acabou. Foi o fim da lei, totalmente. O fim da lei foi Cristo, mas devido ao templo ainda está em pé, eles continuaram ainda praticando as obras da lei. Entendeu? Eles continuaram ainda, meu amado, fazendo as ordenâncias. Só que com a queda do templo, foi abolida de uma vez por toda. Acabou a lei de uma vez por toda, meu amado. Entendeu? Muitos não concordam não, mas é a realidade. Você só vai entender, meu amado, quando você for alcançado pela graça. Você vai ter os olhos iluminados. Vai ter o espírito de sabedoria e de revelação. Eu sei que quem estiver assistindo esse vídeo, principalmente as pessoas que estudaram, hoje são doutores, são senhores dos anéis. E assim, rapaz, quem é esse moço aí para desafiar quem estudou o tempo todo, quem hoje é doutores, quem hoje conhece 100% de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia, e ele agora chega gravando vídeo dizendo que a lei foi abolida. Mas eu não estou tirando nada de mim. Nada. O que eu quero dizer, esses abençoados, que estudou para ser doutor, estudou para ser pastores, que o mistério de Deus não depende de estudo não, meu amado. As coisas de Deus, o mistério
mistério de Deus, as obras de Deus, quem nos revela, assim que ele revelou ao apóstolo Paulo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, meu amado. Meu amado, você pode ter estudado a vida toda, você pode ter estudado a sua vida toda, hoje você pode ser a pessoa mais que tem leitura na face da terra, mas jamais você vai ter o conhecimento, a revelação a revelação, meu amado, do mistério de Deus, através de estudo. Um estudo é maravilhoso para nós aqui na terra, terrena, meu amado. Mas para a revelação de Deus, para o mistério de Deus, não depende de estudo não, meu amado. Porque quem nos revela, meu amado, não é doutor, professores, não é essas pessoas hoje, senhores dos anéis, hoje, estudaram muito para ser pastor, para ser bispo, para ser sacerdotes. Não é, meu amado. Hoje quem revela o verdadeiro evangelho da graça de Deus, quem ilumina nossos olhos é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, meu amado. Não depende de estudo, não. Meu amado, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, começa no verso 18. Lá você vai entender, meu amado, que o mistério de Deus não depende de estudo. Não depende de você hoje ter estudado 5, 10, 20, 30, 40 anos para você achar que você vai entender o mistério de Deus. Não, meu amado, porque a revelação do mistério de Deus é dado através do Espírito Santo. Quando a graça de Deus, meu amado, lhe alcança, seus olhos são iluminados. Quando o Espírito de sabedoria, meu amado, chega em você, meu amado, você passa a conhecer coisas maravilhosas. Você tira a venda dos olhos. Tudo aquilo que você vivia debaixo do engano, meu amado. Aquela venda cai. Aquela venda sai dos seus olhos. Seus olhos é vendado devido a muitos ensinos. Coisas que vinham lá da lei de Moisés. Entendeu? Olha, meu irmão, todos aqueles ensinamentos, aquelas coisas que eram praticadas, a guarda do sábado,